pessoal! Estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro episódio do podcast de saúde mental do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo. Bom, rapidamente, né, para quem aí não me conhece, eu sou Bianca, eu sou psicóloga, sou professora e tenho o prazer de estar coordenando esse projeto de saúde mental em conjunto com o Conselho, assim como de estar também coordenando este podcast. E sendo este o primeiro, eu vou rapidamente só explicar para vocês, né, para que vocês possam ir nos acompanhando nos outros episódios também. Teremos 6 episódios que em cada um selecionei convidadas que são especiais e com grande experiência e conhecimento para estarem aqui compartilhando um pouco da trajetória e também das experiências profissionais com vocês. E não poderia ser diferente de maneira alguma que a nossa primeira convidada deixasse de ser a Ingrid, tinha que ser ela, do qual é claro que eu sou muito suspeita sempre para falar dela, porque além de admirá-la muito, também é uma querida amiga, sim, mas eu acho que juntou o útil ao agradável, porque eu já tinha a ideia de convidar a Ingrid, e vocês vão entender no decorrer do podcast aqui o porquê, e ainda depois fiquei sabendo da notícia que ela veio fazer parte do nosso time, vou chamar assim, do Conselho de São Paulo, que eu já estava começando a ser integrada, então casou perfeitamente dela estar aqui com a gente hoje. Antes de passar a palavra para ela e a gente começar, tem várias perguntas, Ingrid, para você. Eu vou só, né, brevemente te contar um pouquinho sobre ela, gente. Não é de uma maneira formal, não vou ler currículo, tá? Porque essa também não é a minha intenção com esse podcast. Eu quero que seja realmente assim um bate-papo fluido de eu com outra pessoa aqui conversando e vocês que vão assistir aí de casa irem acompanhando e poderem, inclusive, como eu faço muitas vezes, de estar lavando uma louça, de estar tomando um café e estar ali assistindo e ouvindo um podcast, dá aquela sensação de gostoso, de quentinho no coração, né, Ingrid, que a gente costuma falar. Bom, gente, Ingrid Ataíde, que ela é psicóloga, também é médica veterinária, na verdade, até a formação, né, foi ao contrário, veio primeiro como veterinária e depois como psicóloga. Sim, com um vasto currículo, é também professora, mestre, doutora, e atualmente ela é superintendente do Conselho de Medicina Veterinária de São Paulo, presidente do GT de Saúde Mental do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é um grande avanço, é o primeiro GT de Saúde Mental do Conselho Federal. Tem uma grande experiência, tanto na área de medicina veterinária, quando a gente fala sobre os desafios desses profissionais no campo clínico, e também num campo que eu vou chamar ali de burocrático, operacional, assim como muita experiência nesse campo da saúde mental, é uma das pioneiras com relação a essa temática, que a gente sempre fala que lá atrás começou abordando este assunto e até hoje está trazendo ele para vocês profissionais. Então, Ingrid, muito bem-vinda e muito obrigada Obrigada. por estar Obrigada, aqui. Bianca. Obrigada pelo carinho, obrigada pela honra, né, de estrear o podcast. E, como você falou, é um bate-papo. Quem estiver ouvindo, quero que se sinta aqui na sala com a gente. Exatamente, né? Quem for do time do café, pega um cafezinho aí. Quem for do time do chá, como nós duas muitas vezes, pega o seu chazinho aí também, para que vocês possam sentar e sentir que a gente está em casa aí com vocês, batendo esse papo. Bom, eu vou trazer algumas perguntas para você, Ingrid. E claro, você fica à vontade também se você quiser acrescentar algo, se você quiser puxar algum gancho, como a gente falou. A ideia é ser super fluida. Ainda mais nós duas, que a gente já tem esse costume de conversar. Então a gente vai ter até Segura, né? que, né, vai ter até que tomar um cuidado aqui com o horário, para a gente lembrar que a gente está nesse podcast. Me conta, como eu disse, você é veterinária e você também é psicóloga. Em que momento da sua trajetória você percebeu que essas duas áreas precisavam e podiam caminhar juntas? Nossa, Bianca, acho que foi bem no comecinho. Eu tenho 25 anos de formada em medicina veterinária.
E desde sempre comecei a trabalhar com animais em reabilitação e animais em fim de vida. E com isso as famílias sofrendo muito. Gente, eu sempre falo família, porque tem essa discussão, é responsável, é tutor e tem uma briga. O IBGE diz que família é quem mora na mesma casa e tem laços de dependência. Para mim, atende. Então, eu percebia que as famílias precisavam de muito apoio, tanto dos animais que estavam em fim de vida, quanto até aqueles que a relação era muito próxima, nem sempre boa para o animal, nem sempre boa para a família. Então, já comecei, né, por esse lado e com muito acolhimento. E fui percebendo também os colegas. Cedo comecei a dar aula, aí os alunos de graduação traziam seus desafios e depois os de pós-graduação com desafios maiores. E também atuando na parte de medicina legal, né? Processos, perícia, que também é algo que tem um impacto grande sobre a saúde mental. Então, as coisas foram se unindo. E as pessoas vinham buscar muito esse acolhimento, o que me pesava muito, porque a gente fala, né, o veterinário tem que ser meio psicólogo. Não é assim. Se a gente não tem formação, a sobrecarga é muito grande. E aí eu fui vendo que eu realmente precisava dessa formação, que era, além do que eu estava fazendo muito mais, eu estava gostando de fazer. E aí veio a formação em psicologia. Perfeito. Você tocou aí num ponto já, Ingrid, que particularmente a gente já conversou sobre isso, é claro, e você sabe até que me incomoda um pouco também quando falam assim, a gente tem que ser ou dar uma de psicólogo. Eu costumo brincar, não. Para a gente dar uma de psicólogo, a gente teve que estudar 5 anos e ainda fazer formações constantes, assim como vocês veterinários, para darem uma de veterinário, precisam fazer uma graduação e então poderem atuar. E claro que a gente fala isso também num tom muito de cuidado, porque quando a gente fala sobre dar uma de psicólogo, tem uma questão ali também do quanto isso quanto isso pesa, do quanto isso é cansativo, não só por uma questão de cuidado com quem está ali sendo acolhido, ouvido, enfim, porque a gente estuda para isso, mas pensando até nos próprios profissionais, né? Não, e Bianca, a gente tem a responsabilidade pelos dois lados. E me aconteceu não foi uma nem duas vezes. Em casos relacionados a comportamento, você tem que fazer intervenções, inferências, não tem como. E às vezes a questão era na dinâmica da família. E a hora que eu questionava algo sobre a dinâmica dessa família, a pessoa ficava abalada. Então, é comparado ao que a gente faz na veterinária, como eu começar uma cirurgia que eu não sei terminar e deixar o paciente sair sem sutura, sem curativo. Então, é esse tipo de responsabilidade. E, por outro lado, a gente também, se você não é preparado para ouvir essas coisas com devido distanciamento, e esse distanciamento vem de você saber a técnica também, saber o que fazer com o que você está ouvindo, você leva para casa, você se sobrecarrega. Então, são esses dois cuidados. Exatamente, perfeitamente, Ingrid. E você está contando ali que você começou já olhando a família. Eu gosto bastante desse olhar que você trouxe também da família multiespécie. E espero que cada vez mais as pessoas consigam entender dessa forma, porque a gente sabe que ainda não se tem essa consciência de maneira coletiva, né? E aí você, então, neste olhar para essa família, você foi percebendo essa necessidade. E o que mais que na sua trajetória fez você também olhar para esse assunto? E aí eu estou aqui até cutucando um pouquinho, puxando mais, Ingrid, porque assim, você só não olhou no sentido de você defender a importância. Você ainda foi lá e fez uma formação como psicóloga, né? Você foi lá e criou, ajudou, vou colocar assim, o GT de saúde mental dentro do Conselho Federal. E está à frente de inúmeros projetos que tem, está correlacionado a essa temática. Então não foi só se interessou, basicamente, você super se interessou, né? Conta mais pra Mergulhei. gente. Exato, mergulhou. Bom, primeira coisa, fazer uma formação, porque eu sou uma pessoa muito séria, né? E estou no sistema Conselhos desde 2011. Então, exercício legal profissional é algo que eu não tenho como compactuar. E não é brincadeira, a hora que a gente fala, né? Você é meio psicólogo, não é uma brincadeira, é muito sério. Então, realmente eu passei do limite do que um veterinário poderia fazer. Eu tinha que estudar para isso. Esse primeiro ponto. Como veterinária, tem a história de muitos colegas, né, que desde criança queriam, qual foi a sua motivação? Eu falo que eu acabei fazendo veterinária pelo motivo errado, mas deu certo. Que chegou, primeiro eu queria ter todos os animais do mundo, eu tinha nome para todos, como eu não ia poder ter todos, como veterinária, todos iam ser um pouco meus.
E aí eu senti cada um como um pouco menos despedidas também. E outra coisa, na época, e aí, veterinária, medicina, vai cuidar de bicho, de gente? Falei, tem muito pouca gente levando o bicho a sério. Não tem tanta gente levando gente a sério também não, mas bicho estava precisando mais. Então, esses foram os motivos de uma garota de 16 anos tomando uma decisão tão importante. E chegando na profissão, eu me encontrei, mas eu me encontrei não só com o cuidado biológico, mas também com esse cuidado humano, né, humanitário. Então, as duas coisas. Mas como eu também trouxe as minhas coisas meio mal resolvidas, né, das minhas motivações pessoais, além das profissionais, que eu trouxe para a profissão, como todos nós fazemos, gente, ninguém escolhe a profissão à toa, mas eu vi o peso disso e eu vi o quanto isso interferia na minha relação também com os clientes e também o quanto eu era demandada por eles. E aí, como nós, como médicos veterinários, somos demandados, como nós somos sobrecarregados também emocionalmente, como nós lidamos com os nossos lutos e com os dos outros. Uma das coisas que me marcou muito é eu tive uma maltês e ela com 9 anos começou com um problema neurológico. Tratamos, mas realmente foi uma causa degenerativa, e, né, não conseguimos mantê-la por muito tempo. Eu me senti o cúmulo da incompetência, porque eu conseguia cuidar do animal de todo mundo e acolher, e quando chegou a minha, uma área que é a área que eu trabalhava, eu não consegui resolver como eu gostaria. Então isso também foi algo que pesou e que eu sei que os colegas passam. E por outro lado, a colega que me atendeu, né, que estava, ela foi minha estagiária e me acompanhou por um tempo. E na hora do acolhimento do fim de vida, ela fez toda a rotina que eu fazia e ensinei para ela. Então, eu recebi também esse cuidado. E eu falei, olha aí, o quanto isso é importante. Então, eu consegui estar dos dois lados, né? Pelo lado de família, perdendo, pelo lado de profissional, perdendo, e pelo lado de alguém que também precisa e gosta de acolher. Então, foi dessa maneira. E a gente viu que precisava estender isso para os colegas em geral. No início, essa discussão não era muito bem aceita, né? As pessoas achavam, não, é assim mesmo, é parte da profissão. E o E isso famoso foi mimimi, né, Ingrid? mimimi. E aí as coisas foram evoluindo. E chegamos nessa gestão da doutora Ana, que já antes dela assumir, ela assumiu o compromisso conosco de que faria uma comissão para tratar de saúde mental. Então, inicialmente a ideia seria um grupo de trabalho, que é uma coisa mais restrita, mas depois ela resolveu que seria uma comissão, que é um trabalho amplo e contínuo. E por quê? Veja que até o nome, Comissão de Atenção à Saúde Mental do Médico Veterinário do Zootecnista. A gente está no momento de ter atenção, de diagnosticar, e aí nós vamos ter limitações, que eu acho que você vai querer falar um pouquinho mais sobre isso. Mas esse é o breve histórico. Uhum, uhum. E quando você foi contando a sua história, Ingrid, para mim já ficou muito claro de como mistura com a sua vida pessoal. Eu acho que é sempre assim, né? Como você falou, tá sempre. Bianca, acho que travou. De- Bianca Opa, travou um pouquinho, vamos de oi. novo. Você falou que sempre mistura e travou. E isso sempre mistura com a nossa vida pessoal, realmente, como você disse. Se a gente vai olhar a escolha da profissão de alguém, se a gente vai olhar a área de atuação que alguém, os temas que alguém escolhe para atuar, sempre tem a ver com ela. Então, acho que ficou assim, muito claro também pela sua história, em como, além de o conhecimento, por você conhecer a importância da temática, você defender, mas como isso foi tocando em você também, durante a sua trajetória. Mas só quando a gente fala em saúde mental na veterinária, Ingrid, você, assim como eu acho que você passa, acho não, tenho certeza, você lembra da época em que não era aceito esse tema, como a gente disse, mimimi, e além disso também acho que era muito confundido. O que é saúde mental do médico veterinário? Até hoje eu escuto isso em outras áreas, com outros profissionais. Como assim? Né? O que você faz? Que trabalho é esse? Então, conta para mim, diante, né, da sua percepção, também da sua experiência, seja dentro dos conselhos ou fora deles, como clínica também, o que é o trabalho, ou este trabalho, de atenção à saúde mental do médico veterinário? Bom, viver traz seus riscos. Toda profissão, ela traz uma rotina, um arcabouço em si, que traz seus desafios. Então, a medicina veterinária também tem seus desafios. A zootecnia também tem seus desafios.
Para complicar um pouco, a profissão é muito ampla. Então, se eu for falar o que é a saúde mental do médico veterinário, de qual médico veterinário que eu estou falando? Do de pequenos, da clínica de grandes, de laboratório, enfim. E isso foi a primeira coisa que nós fizemos, um apanhado geral de quais são os desafios que esses profissionais da medicina veterinária e zootecnia enfrentam, né? Então, clínicos pequenos a gente está cansado de saber, a cobrança cada vez maior, o apego das pessoas, as longas horas de estudo, os plantões, ok. O pessoal de grandes, seja produção, seja clínica de grandes, seja o pessoal da zootecnia, estrada, que a gente nunca sabe como é que vai ser a condição dessa estrada, já é uma tensão. Tem gente que vai cantando, tá ótimo, e tem gente que vai ruminando os pensamentos ruins, o que é complicado. Chega lá, o resultado do nosso trabalho está na mão de terceiros, porque a gente fala o que fazer, os terceiros têm que fazer. A gente não tem controle sobre as situações climáticas, sobre o preço da soja e etc. Então, qualquer decisão implica em milhões. São grandes pressões, né? O pessoal que trabalha na inspeção acorda de madrugada, tem um horário diferente, um horário social diferente da família, porque para acordar 3 da manhã, tá no trabalho às 5, ele não jantou com a família, não foi para uma festa ou etc. E aí ele trabalha numa planta fechada, só com aquele barulho e muito frio, temperatura fria, enfim. A gente foi levantando cada área das duas profissões que traziam desafios. E aí, como vamos lidar com isso? Porque isso realmente é a profissão. A gente é exposto. Agora, da mesma maneira como a gente é exposto a bactérias e tem EPI. Então, tem que ter alguma coisa que possa ser feita. E aí é essa conscientização, é essa psicoeducação, que a gente também não tem essa formação na faculdade. E não é a gente, médico veterinário zootecnista, é o profissional em geral. Sim, perfeito, Índia. Tem até, você foi falando, e é claro, eu não consigo não lembrar também até de uma nova área que está surgindo, porque ela é nova, dos veterinários que atuam em resgate, né, em desastres. Eu lembrei não só porque atua aqui, como você sabe, mas enquanto eu estou falando aqui com você, meu celular acabou de apitar, que não tem como silenciar isso, Defesa Civil avisando possibilidade de chuva intensa aqui em BH. Na hora eu olhei, pensei, olha aí, veterinário também, porque você foi falando assim, né, dos medos, dos anseios, das angústias. Então, ó, o veterinário que atua em situação de desastre, né? Só como um exemplo. Os grupos de resgate que eu convivo, quando começa a anúncio, já vai para o grupo, gente, como é que tá aí, como é que... Enfim, tá ligado o tempo inteiro. Então, Exatamente, exato. Daqui a pouquinho você vai receber mensagem aí, então, que a defesa aqui e isso precisar da é, defesa e isso é civil o que está também avisando. mobiliza a gente, né, Bianca? É o É, que mobiliza, é o que faz o trabalho ter graça, é você ter a paixão pelo que está fazendo. Só que coisas boas também podem fazer mal, quando a gente não equilibra. exatamente. E por que que você acha, Ingrid, que demorou tanto? Porque pelo menos a nossa perspectiva demorou para que esse tema ganhasse esse espaço que tem hoje. Porque hoje eu vejo que ele tem um espaço. Nos eventos, é difícil congressos que não estejam abordando. Olha o projeto aqui, é um exemplo disso, esse podcast, o seu trabalho dentro dos conselhos, do Conselho Federal principalmente. Mas por que será que demorou tanto tempo assim? Bianca, acho que não foi só na medicina veterinária. Eu acho que demorou tanto para a gente trazer a saúde mental para o dia a dia. Sempre foi muito estigmatizado falar em saúde mental, em todos os âmbitos. E profissionalmente, que é o lugar onde a gente tem que aparecer ali, né, perfeitinho para ser confiável, a gente achava que era isso. Hoje a gente está vendo uma geração nova que aceita a sua vulnerabilidade e que fala sobre ela, que na verdade grita sobre ela. E algumas pessoas me perguntam, mas não está exagerado? Eu falo que o movimento é pendular, né? Então a gente ia da extrema negação, talvez a gente tenha uma sensibilização muito grande, mas a tendência é a gente ir para uma área mais central, em que a gente entenda que é parte, né, da vida, como a gente vai lidar com isso. Então, acho que o que aconteceu foi sinal dos tempos mesmo. Concordo, concordo com você. E acho que é também sempre muito importante a gente frisar isso, Ingrid, de que não são temáticas exclusivas da veterinária, porque às vezes fica aparecendo dessa forma, principalmente naquelas famosas manchetes sensacionalistas que a gente está acostumada, né? Chega Setembro Uhum. Amarelo, então a gente Uh, fica assim, né, se coçando, trocando entre a gente,
porque não é esse o objetivo, não é dessa maneira alarmista, sensacionalista, e inclusive a gente não está falando sobre temas exclusivos do médico veterinário, senão fica parecendo, né, que é a profissão mais sofrida, que é a profissão mais difícil, que é tudo o pior, assim, nesse sentido. Não, a gente está querendo mostrar que sim, existem fatores de risco, existem fatores de estresse, que é importante a gente entendê-los, mas que todas as profissões possuem esses fatores, né? A psicologia também, né? A gente também encontra psicólogos passando situações aí, desde mercado de trabalho, a lidar com pacientes, enfim, estresse, desconforto, né? Quem trabalha com um paciente de violência doméstica, pensa o tanto que é difícil. Então, toda profissão tem, a odonto tem os seus, o direito tem os seus. Enfim, o que a gente precisa fazer é esse levantamento, né? Do que acontece para saber como lidar. Exato. E aproveitando, Ingrid, eu também escolhi você ser a primeira para a gente aproveitar esse espaço também deste podcast e contar e explicar um pouco sobre o projeto de saúde mental do Conselho de São Paulo, que acho que vai ser bastante importante, assim, quem assistir, até porque esse primeiro episódio, ele está acontecendo antes de várias das ações que ainda estão por vir. Então, o pessoal já vai conseguir ficar um pouquinho mais por dentro e acompanhar. Então, me conte, assim, como é que surgiu dentro do Conselho de São Paulo a ideia de realizar esse projeto? Por que que o Conselho de São Paulo abraçou também essa ideia? O que que a gente pode esperar desse projeto? Bom, vamos lá. Vários conselhos, né, me procuraram por a gente ter essa referência no Conselho Federal. E o que a gente conversou é que a abordagem é diferente. Então, no Conselho Federal, a gente está vendo que é inerente às profissões para poder ajudar os conselhos a chegar nos profissionais, porque o Conselho Federal não tem essa proximidade com os profissionais na ponta, isso são os Uhum. regionais. E o Conselho de São Paulo é o que congrega o maior número de profissionais registrados no país. Sendo assim, tudo aqui é em dose cavalar, tudo aqui é muito grande. Os problemas também são muito grandes, as queixas são muito grandes. Maior dificuldade, o que é que um conselho pode fazer? Qual é o papel do sistema conselhos? E aí, maior dificuldade nossa também, que a gente às vezes não pode fazer tudo que gostaria. Nossa, agora a Ingrid parte do corpo funcional e da Ingrid psicóloga e da Ingrid que está nesse trabalho que você conhece. A gente quer fazer muito mais. Então, surgiu, dentro do que nós podemos fazer, não é uma atividade fim da medicina veterinária, então como é que a gente justifica isso na prestação de contas? A gente justifica que a prestação de serviço para a sociedade depende de profissionais, médicos veterinários e zootecnistas que estejam bem para fazê-lo. Estar bem é o quê? Não é só fisicamente, cognitivamente, é também emocionalmente. E isso a gente pode ajudar na orientação, na psicoeducação, em ter um espaço em que eles aprendam a lidar com essas situações. Uma questão que hoje é até geracional, é a questão da habilidade social, né? As habilidades sociais não são tão desenvolvidas. Eram mais desenvolvidas quando a gente brincava com as crianças aprendendo a dividir brinquedo. Hoje todo mundo é filho único, não tem ninguém perto e aprende idiomas ao invés de aprender a conviver. Isso vai ter um preço. Né? Tivemos a situação da pandemia, que exacerbou mais ainda. Então, a gente entendeu que o Conselho Regional ele pode ser um lugar para congregar esses profissionais, para falar sobre essas habilidades sociais que eles podem desenvolver, para fazer a psicoeducação, para eles entenderem o que estão sentindo, descobrirem que falar de saúde mental não é realmente o estigma ou o problema como se pensa, que eles podem buscar ajuda e aproximar já que às vezes eles não estão conseguindo, né, ter um hobby, ter outras coisas, para que pelo menos entre os pares eles vejam que dá para tratar de outras coisas além da profissão e dos problemas e dificuldades da profissão. Então a gente sabe que a questão de saúde mental não é um único fator, não é só ser médico veterinário. A gente está falando de políticas públicas inexistentes, a gente está falando de questões sociais que não nos cabem. Mas exatamente a gente vive nesse mundo. A gente tem que ir transformando passo a passo, tanto o mundo quanto a nós. Então, essa foi a proposta, né, de trazer um projeto que aproximasse as pessoas da noção da saúde mental. Tá, e eu vou aproveitar esse gancho, Ingrid, porque
A gente, antes de começar até o podcast aqui, Zé gosta de compartilhar, a gente estava até falando sobre as atribuições dos sistemas conselhos. E isso é algo que geralmente é muito confundido. Eu vejo também quando eu dou palestra, ainda mais sobre essa temática, muitas vezes as pessoas falam, ah, mas e o conselho não faz nada sobre isso, ah, mas também o conselho, 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 né? Seja os regionais, seja o federal. Então, para a gente organizar um pouquinho as ideias, eu sei que você é a pessoa perfeita para explicar isso, nessa temática de saúde mental, só para a gente clarificar um pouquinho e ficar assim, tá. Então, o Conselho Federal pode, tem, né, atribuição de realizar X atividades, por exemplo. E os conselhos regionais, X atividades, a respeito do tema aqui de saúde mental. Você pode ser dessa forma um pouquinho separada, Conselho Federal e regionais, explicar para a gente melhor essas atribuições? Vamos começar nas atribuições do conselho, sistema conselhos. O sistema conselho serve para fiscalizar o profissional, regulamentar a profissão, então, para falar como a profissão deve ser exercida e olhar se está sendo exercida assim. Ser órgão consultivo para os demais órgãos e para a sociedade. É isso que a gente tem que fazer. Bom, quando eu estou falando nessa qualidade de prestação de serviço e na normatização e fiscalização, fiscalizar a gente sempre pensa que é para dar bronca, né? Não é. Fiscalizar é só para garantir que você está vendo o que é para fazer, você está sabendo e ajudar você a se corrigir. Então, no fiscalizar, a gente também pode orientar, porque a ideia do conselho não é encontrar problema. A ideia do conselho é ir lá e falar que ótimo, está tudo perfeito. E é isso a gente entra na orientação. Por isso que o conselho produz tantos materiais. Na parte de orientação, já que eu quero um profissional que esteja mais capacitado para atuar, essa capacitação não é só intelectual, não é só saber as regras, a gente já viu que também tem o emocional. Então, a gente conseguiu, neste sentido, falar: estou melhorando a prestação de serviço do médico veterinário e zootecnista para a sociedade se beneficiar. E aí vem o sistema, a gente tem o Conselho Federal e os regionais. O Conselho Federal, ele regula os regionais. Então, todas as questões que têm que ser unificadas em todos os regionais no país, elas são regulamentadas pelo Conselho Federal. Né? O TCU cobra direto do Conselho Federal os resultados de fiscalização e etc. E aí, só que o federal não consegue, lá de Brasília, fazer isso no Brasil inteiro. Então, a gente tem um regional em cada estado, que congrega os profissionais daquele estado, de forma a cuidar do registro, né, das atuações de responsabilidades, das fiscalizações daquela região. Aí, quando a gente está tendo alguma situação específica, agir, por exemplo, agora, esporotricose em São Paulo, está tendo muita palestra, porque é algo que está acontecendo, né? Já acontecia antes, mas enfim, está um momento exacerbado. Então, é ver o que a região precisa e ir cuidando nesses sentidos. Então, quando a gente traz isso para o âmbito da saúde mental, vai ser semelhante. O conselho ele não pode atender individualmente os profissionais, por mais que a gente queira dar um abraço em cada um, mas a gente não tem como fazer isso, não tem como justificar isso. Mas a gente pode ir nessa questão da psicoeducação, conselhos menores conseguem congregar as pessoas presencialmente, conselhos maiores, como o de São Paulo, tem uma dificuldade de fazer isso, porque toda vez que eu congregar 100, 200 pessoas, eu deixei mais de 50 mil de fora. Então, por isso que tem o desafio de trabalhar muito mais online. É adaptar a realidade de cada estado. E cada uma dessas realidades vai ter desafios para aqueles profissionais que são daquela região, da cultura daquela região. E aí, cada regional, então, consegue adaptar dessa forma. E, obviamente, para fazer isso, tem que ter o cuidado de estar trabalhando com profissionais da saúde mental. Se no consultório não podia ser leviana, de tocar o emocional das pessoas sem estar preparada, também como médica veterinária, eu posso falar da experiência e dar um abraço, mas, enfim, eu não tenho como entrar em detalhes muito mais graves, né, desses desafios, sem ter a preparação para segurar a onda, segurar o que vem disso daí. Perfeito. Ingrid, obrigada por essa explicação, porque eu acho que ela é sempre bastante necessária. Até eu mesma, apesar de já ter ouvido você e outros profissionais de conselho explicando algumas vezes, eu acho que cada vez que eu escuto, até para mim fica um pouco mais claro.
porque, igual a gente falou, não é algo exclusivo da veterinária, outras profissões também têm conselhos, então até para a gente entender as questões dos nossos conselhos, né? E para ficar mais claro a maneira que a gente pode trabalhar, e aí eu falo a gente como psicóloga, com os sistemas conselhos, né? As É, propostas, os projetos. tem uma outra coisa importante, que é essa questão do coletivo, né? É aquela eterna briga nossa, o indivíduo e o mundo e o indivíduo, quanto um interfere no outro. Para que serve a gente ser uma coletividade? Ter vários médicos veterinários, ter vários zootecnistas, ter alguém que normatize, para a gente saber o quanto a gente realmente tem que fazer, para a população saber o quanto realmente, porque às vezes a população está cobrando coisas que nós não temos como resolver, coisas que são de política pública, e é uma das coisas que mais nos sobrecarrega. Então, quando eu tenho um sistema conselhos que fala, gente, é isso, a prestação de serviço é até aqui, um serviço bem feito é esse. Além disso, você até pode fazer, mas veja se você consegue manter. Aquém disso, você está realmente falhando. Então, você ter um coletivo que te mostre o que é um trabalho bem feito, que te sirva de parâmetro, também é um apoio à saúde mental. É saber que você está integrado em um grupo de iguais. Excelente, sim. E quantas reflexões, né, Ingrid? Porque o seu jeito também de pensar, de falar é muito reflexivo. Dizem que isso é muito de psicólogo, mas eu ainda acho que junta também o perfil das pessoas. Então, vocês que estão aí acompanhando a gente, vão anotando, porque eu acho que vocês vão sair desse podcast ainda precisando de um tempo para digerirem e pensarem em várias das coisas que a Ingrid está trazendo para a gente. Agora, sendo um pouco mais prática, Ingrid, com relação ao projeto do Conselho de São Paulo, voltando para ele um pouquinho agora. Você contou aí de qual foi a motivação, de como surgiu a ideia e qual é o principal objetivo desse projeto, né? Que as ações que vão vir por aí já estão sendo realizadas. Eu sei que a atual gestão desse conselho, nas trocas que eu tive, me falou muitas vezes assim, Bianca, a gente não quer fazer algo pontual. A gente quer trazer algo a longo prazo e que realmente a gente vá vendo, né, contribuições para a vida desses profissionais. Essa é a ideia, é isso que você tem visto por aí? Eu participei com você da construção embrionária, né? Eu ainda não estava aqui, mas a gente bateu bola sobre isso e a ideia, e conversando já com a diretoria desde antes, a ideia realmente é essa, é algo que não seja uma palestra que a pessoa vai lá, que legal e acabou, mas que seja algo que ela esteja se lembrando ao longo do tempo e aprendendo coisas a fazer. A melhor maneira que nós achamos de fazer isso foi praticamente uma educação continuada, né? Psicoeducação continuada. Por exemplo, um momento leve desse de bate-papo, olha quantas coisas as pessoas podem entender. Tem gente que já é terapeutizado, que não tem novidade nenhuma no que a gente está falando, mas tem gente que está ouvindo pela primeira vez e que vai falar assim, cara, eu não imaginava que eu que pego estrada, talvez eu esteja ficando ansioso por causa disso. Eu não imaginava que eu tinha o direito de ter esse incômodo. Às vezes a gente não sabe dar nome para o que sente. Então, a partir do momento que a gente começa a conversar, a gente começa a dar nome. Outra coisa foram pensados em vários simpósios. Daqui uns dias a gente vai ter o de clínicos de pequenos animais, gente, fiquem espertos. Mas vai ter de clínicos, vai ter para professores, vai ter para professores da veterinária e da zootecnia em separado com seus desafios, vai ter para o pessoal de produção, para várias áreas das nossas profissões. Nesse momento, foi feito todo um levantamento, né? Isso é constantemente feito e discutido, mas vai se pegar essas maiores questões, né? Esses maiores desafios para falar sobre eles, sobre como reconhecê-los e lidar. Então, esse primeiro momento é muito isso, é a gente tomar consciência, né, conseguir fazer esse diagnóstico. Por exemplo, da questão da mulher, esse, então, é um grupo, é um trabalho que vai se repetir ao longo do tempo, né, que são vários encontros, porque a gente percebe que tem desafios aí que, sim, estão relacionados a temáticas de gênero, não é porque é na veterinária, na zootecnia, é porque é no Brasil, é a dinâmica cultural que nós Mundo. vivemos. Então, a gente está trazendo esses pontos para discutir. A gente está reclamando de alguma coisa? Não, mas a gente está criando consciência de como é viver neste país que trata assim o profissional, que trata assim a mulher, que trata assim o jovem, o idoso, enfim, é explorar essa realidade
e ver a melhor maneira de lidar com essa realidade. Expliquei bem, Bianca? Assina embaixo. Perfeitamente, é isso mesmo, Ingrid. A gente, acho que o grande diferencial também é isso que você trouxe, de pensar nos múltiplos profissionais, as múltiplas áreas, porque ficou, pelo menos as ações que a gente tem programado até o momento, como a gente disse, é um projeto a longo prazo. A gente está indo por blocos, né, como a gente chamou. E das ações que a gente tem até o momento, está muito diversificado. Achei isso diferente já de outros projetos que atuei e achei muito interessante, porque mostra que justamente ó, a gente está pensando na maioria dos grupos, né? E claro, tem outros pela frente que a gente vai ter que pensar aí também, inclusive na pesquisa, que vai ser a primeira pesquisa Ai, com. Quer comentar um pouquinho para a gente? quero. Nossa, apaixonante esse assunto. A gente sempre escuta falar da dificuldade da clínica de pequenos animais. Isso é uma coisa que desde o início eu bato, sabe? Falo, gente, tem mais, tem além. E a gente praticamente não encontra trabalhos com o pessoal da produção animal, especialmente os zootecnistas, é porque em outros países é uma profissão que tem nomes diferenciados. Mas a gente sabe que o pessoal relacionado ao agro tem questões importantes, vêm de ambientes culturais diferenciados, muitas vezes onde se fala menos ainda das questões emocionais, muitos são expostos a tabagismo, né, a álcool muito novos ainda, ou tem nisso um meio muito frequente, né, que é o tal da festerinária e a zootecfesta, que falavam muito no começo de curso, quando eu era jovem, não sei se ainda falam. Mas, enfim, então são profissionais que passam por isso e pouco é visto. Então, nós não temos um estudo como esse que vai ser feito, como essa pesquisa que vai ser feita, voltada para os zootecnistas, porque se por um lado, só da veterinária já tem esse cuidado maior com o pessoal de pequenos e o resto a gente já tem que ter esse olhar que nós estamos tendo, por outro lado, o zootecnista, então, é menos percebido ainda. Então, nós fizemos questão de que eles vejam que tem esse espaço. Nós temos que entender quais são as dores do zootecnista. Essa eu convivo, tenho excelentes amigos zootecnistas, pessoas muito próximas. Então, convivo bastante, consigo entender um pouco, mas eu não tenho a mesma vivência que eu tenho na veterinária que me ajuda a entender, né? Então, é o que a gente está falando, Bianca. Como a gente vai entender quais são esses desafios? O que é que realmente no dia a dia está sobrecarregando? Porque se eu não tenho diagnóstico, eu não tenho como conduzir. E aí, esse experimento vai considerar os zootecnistas. Não faria sentido trabalhar com um grupo tão pequeno como seria em um único estado. Então, é um estudo, é um projeto do Conselho de São Paulo, mas é um projeto que vai servir ao mundo todo. Para isso, a gente precisa dos zootecnistas do Brasil, né? Independente de serem ou não registrados, gente. A ideia é saber zootecnistas, espero que vocês estejam me escutando realmente agora. A ideia é saber como vocês estão e o que vocês precisam. Exatamente. É a mesma coisa que a gente falava até na veterinária, né? Que por mais que seja uma profissão e um assunto já mais amplamente discutido, não tínhamos dados no Brasil, não tínhamos pesquisas científicas para falar, olha, os próprios veterinários nos responderam, essas são as suas dores. Então, como é que a gente vai sugerir soluções se a gente não tem ainda nem a parte de investigação para ter uma ideia inicial dessas dores? É a mesma coisa com relação aos zootecnistas. Como é que a gente vai sair abrindo projetos, propondo que seja até palestras, enfim, se eu não sei qual que é a dor do zootecnista, né? E só eles para poderem nos contar, se aprofundar, e aí sim a gente, opa, olha só os resultados dessa pesquisa. É claro, é um começo, né? Assim, é um começo. É, Pesquisa e tem que lembrando ter. assim, quando a gente fala em pesquisa no campo da psicologia, a gente está tentando, nessa pesquisa aí de massa, tirar um pouco da subjetividade, mas a gente sabe que muito se perde nisso. Então, a gente sabe que tem o indivíduo, mas para a gente poder conseguir, né, ter uma noção de comparação mesmo de como está esse indivíduo em relação aos demais, a gente tem que ter essa noção dos demais. Então, espero que a gente Exatamente. tenha uma boa adesão para ajudar não só no Brasil, gente, isso vai ser para o mundo todo, sabe? É uma coisa bem pioneira. Então, espero que a gente tenha uma boa adesão e que a gente se lembre que são os primeiros passos. Exatamente. E agora a gente
está chegando aí ao finalzinho do Ah, nosso episódio. Não, olha, eu falei que ia dar a sensação que passou voando, Ingrid, né? A gente ficaria aqui mais um tempão, mas eu quero te perguntar também, e aí que você. Particularmente, a gente costuma chamar a Ingrid de Atenas, tá? É uma forma nossa, bem íntima de tratar, porque conhecimento aí sobra, às vezes a gente encosta nela um pouquinho assim, para a gente ver se a gente pega. Então eu quero bem, no sentido bem Atenas, eu posso falar para você, que você me responda o seguinte: o que, na sua percepção, seja ela crítica ou construtiva, da forma que você quiser chamar, o que que ainda precisa para a gente conseguir avançar mais, desenvolver mais essa temática de saúde mental do veterinário e do zootecnista no Brasil? E aí, seja falando de conselhos, aí eu tô falando do todo, tá? hum, Do coletivo, da responsabilidade que a gente tanto fala que ela é coletiva e individual. Mas vamos focar agora aqui no coletivo. O que que precisa mudar ou avançar? bom, a gente tem que lembrar que antes de ser médico veterinário ou zootecnista, são pessoas. E pessoas, quem cuida das pessoas? A gente tem que ter um social adequado, políticas públicas adequadas. Em termos de conselho, a gente já está tendo despertar. Agora é que os conselhos consigam entender a melhor maneira de fazer os projetos relacionados às suas realidades, de forma que a gente consiga comprovar a necessidade disso perante TCU e etc. Então, os projetos dentro do que cabe ao conselho. Só que o conselho não faz as políticas públicas. O conselho luta por elas. Então, é cada regional ir lá no seu estado ver o que que ele pode fazer para melhorar, é o federal ir em âmbito federal para ver o que que dá para fazer de políticas públicas. Não só para esses profissionais, mas para os clientes desses profissionais. Já que um dos problemas que a gente tem muitas vezes é isso, né? A gente está lá cuidando do alimento que a população vai comer. E aí, tem uma pressão sobre isso, uma pressão de mercado. Então, peraí, que política pública que a gente pode ter que melhore para essa ponta, de forma que a pressão não recaia sobre o médico veterinário? Que política pública a gente pode ter sobre a questão da saúde dos animais de companhia que não recaia para o médico veterinário? Que política pública a gente pode ter nas questões de deslocamento do pessoal da produção, zootecnista incluso? Sei lá, sabe, é gasto com estrada, com condições de estrada, com pedágio. O que que é? Então, aí a gente pode começar a trabalhar por esse lado, mas o que precisa, não só para médicos veterinários e zootecnistas, né, mas para o povo, é uma política pública que dê dignidade de vida. Né? Hoje, no Brasil, a gente tem uma situação que a grande maioria está numa linha muito baixa, ganha menos de R$ 3.500 por mês, menos de 2.500, se a gente for falar, enfim, acho que 5% da população deve ganhar acima de R$ 5.000, algo assim. É porque é tanta gente que você olha para o lado, você acha que é muito, né? Porque tem muita gente no Brasil, mas se você for ver, grande parte da população não tem condições de manter moradia adequada, estudo adequado, diversão adequada, porque a gente tem lugares lindos, mas não tem segurança. Então, o que que falta? Não só para o veterinário, para o zootecnista, o que que falta para as pessoas? Faltam políticas públicas, falta a gente ter sensação de coletividade, falta a gente realmente se unir, sabe, nesse sentido de como nós vamos fazer um mundo melhor para todos nós. Eu ia encerrar, Ingrid, falando assim: olha, você quer deixar uma mensagem para todo mundo? Mas se você quiser, agora eu falo, você quer acrescentar algo nessa mensagem? Porque eu acho que você acabou de trazer uma grande mensagem para as pessoas, as reflexões aí que a gente comentou sobre isso, a gente passar a pensar em nós como comunidade e não como indivíduo. Eu concordo com você, Ingrid, que eu acho que nos últimos anos, e especialmente nós mulheres, fomos ouvindo um discurso muito individualista. E aqui eu não estou falando só no sentido de egoísmo. Estou falando da gente ouvir um discurso muito assim sobre a importância da independência, de sermos independentes, de darmos conta de tudo sozinho, de não precisar pedir ajuda. Então, estou pegando essas duas esferas, assim, tanto no sentido individualista mesmo, de pensar só em mim, quanto também de a gente associar o ato de você ser individualista ao poder. Então, eu não preciso de ajuda de ninguém. Em especial, nós mulheres fomos muito induzidas a isso. Então, eu acho que essa reflexão que você trouxe final cabe nessas duas percepções.
do quanto a gente precisa, sim, porque somos seres sociais, vivemos em comunidades, e esse é o nosso natural, não é ruim. E se a gente for ver, né, toda a história da evolução, as espécies que a gente estuda, realmente você tem a inteligência do grupo. Você precisa do grupo para sobreviver. Só que a gente foi criando, sei lá, Alexa, controle remoto e achando que não precisa do outro. E sim precisa, e entendendo essa competitividade. Eu acho que uma outra coisa bem simples que a gente pode fazer é o nosso ambiente imediato já ser melhor. Porque se você mostra que no seu trabalho dá para ter um clima bom, as pessoas que estão ali vão propagar isso para outros lugares. Você mostra que é possível. Né? Na sua família, nos seus relacionamentos. Então, eu acho que é nas coisas de todo dia. E aí eu posso citar a nossa amizade, né? Porque muitas pessoas acham, ah, mas aí vocês são amigas, mas vocês não concorrem, mas não, mas e os pacientes? Gente, tem para todo mundo, entendeu? Tem trabalho para todo mundo, tem tudo para todo mundo. E quando eu fazia isso sozinha, que dificuldade para ser ouvida. Aí a partir do momento que a gente vai falando todo mundo da mesma voz e tantas outras pessoas que estão com a gente, né? Todo mundo vai sendo ouvido. Então, às vezes você não consegue fazer a mudança da sociedade inteira, mas você consegue fazer daquele seu ambiente. E aí, de pessoa em pessoa, a gente vai chegando, sim, num mundo melhor. Até me arrepiei. É sobre isso, gente. Bom, e a gente vai encerrando por aqui. Mais uma vez, Ingrid, muito obrigada pela sua participação. Com certeza de grande assim ajuda e um privilégio ter você com a gente neste projeto, porque eu sei que você vai estar sempre contribuindo. Vamos reforçar aqui para os veterinários e para os zootecnistas irem acompanhando. Se vocês querem saber mais informações, são pelas redes do Conselho de São Paulo, redes sociais, assim como o site também. A gente está sempre divulgando as próximas ações. A próxima aí vai ser o simpósio de pequenos animais, que a gente já vai estar abrindo as inscrições possivelmente nesta semana. E como a gente falou, teremos várias ações para grupos específicos. Então, se de repente, mas eu não sou veterinário de pequenos. Aguenta aí, vai acompanhando as Eu acho redes do que conselho, que vai chegar possivelmente no seu grupo de trabalho também, né? E lembrando, né, Bianca, que a gente tem que mostrar que a população quer esse trabalho. A gente tem que mostrar que os profissionais querem esse trabalho. Como é que a gente mostra isso? Com vocês interagindo, com vocês acompanhando, com vocês pedindo, sugerindo. Então, estejam ativos com a gente nas redes. E, nossa, isso, por favor, gente, porque a gente escuta muito falando, tem que olhar para a saúde mental dos profissionais, precisam, os conselhos, associações, enfim, precisam fazer algo. E aí, às vezes, quando a gente consegue, vai lá e faz, né? A gente precisa, então, que vocês estejam presentes, porque é a resposta que a gente tem, olha só como precisava mesmo, né? É a forma até da gente estimular outros a fazerem também e a gente ampliar essa rede de E cuidado. a continuidade, né, Bianca? Sair desses primeiros Isso. passos e poder fazer cada vez mais. Exato. Gente, muito obrigada para todos que nos ouviram, nos acompanharam, né? A gente agradece. Ingrid, obrigada pela sua participação Eu que novamente, agradeço. pela companhia, né? E que a gente vai se encontrando, teremos mais, com certeza. Obrigada, Bianca, e sucesso para o projeto. Obrigada, gente. Até o próximo episódio, hein? Acompanhe, que, como eu disse, teremos 6 episódios imperdíveis, então fiquem de olho, porque logo, logo lançaremos o segundo. Até mais.